Bom dia, família angolana. Sejam todos bem-vindos. Chegamos para mais um consultório. Uma doença genética que afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar o pâncreas, fígados, rins e intestino. Para esta conversa, nós vamos falar sobre fibrose cística e a minha convidada, a doutora Ofélia. Doutora Ofélia, bom dia. Olá, bom dia, Noel. Muito obrigada pelo convite. Fibrose cística, doutora, é um tema comum, usual. O que é que nós podemos ouvir sobre fibrose cística? A fibrose quística ou cística é uma entidade patológica, é um diagnóstico muito difícil de fazer. E não é uma doença que se diagnostica com alguma facilidade. Pela especificidade da doença, pelas particularidades que tem a própria doença, é uma situação que tem que ser muito bem pensada, ou seja, tem que ser primeiro pensada para depois fazer o diagnóstico. Como disse a Nayol, é uma situação que nós consideramos multissistêmica, porque afeta vários órgãos e então, às vezes, o doente não tem uma única sintomatologia. Portanto, vai ter um conjunto de sintomas de vários órgãos e até nós pensarmos que chegar a fibrose, exatamente, seja uma fibrose quística ou cística, leva algum tempo. Mas nós temos casos do género. Já conseguimos identificar no nosso habitat? Sim, nós temos alguns casos, mas devo dizer aqui que para fazer o diagnóstico, os exames complementares necessários para fazerem o diagnóstico aqui no nosso meio ainda são muito difíceis. Então nós acabamos por ficar sempre com a suspeita clínica, certo? Porque o doente vai apresentar um quadro clínico muito compatível com a fibrose quística. E com este quadro clínico nós temos um alto grau de suspeição, mas depois na confirmação diagnóstica é que reside o grande problema. Mas sim, temos alguns casos sim que vão aparecendo, cada vez mais vão aparecendo e nós vamos tendo já um número considerável. E é justamente por saber disso que eu trouxe esse tema aqui. De certeza que lá em casa devem estar a perguntar, mas fibrose quística ou cística, o que é que isto é? A doutora já especificou e nós vamos continuar a conversa. Doutora Ofélia, por ela ser uma patologia sistemática, não é? É afetar vários órgãos, como é que nós podemos nos prevenir? Há uma forma real de prevenção? Pois, aí está o grande problema. Nós não temos uma prevenção como tal. Normalmente, como é uma doença que se faz o diagnóstico ainda em crianças recém-nascidos, nos primeiros dias de nascimento da criança, pode-se fazer aquele teste que nós chamamos o teste do pezinho. Exatamente. Esse teste vai fazer o rastreio de várias patologias e entre elas também vai fazer o rastreamento da fibrose quística. Mas tirando essa particularidade, tirando esse teste de rastreio, nós não temos uma forma de prevenção, por exemplo, como da malária, como da tuberculose, uma vacina, sim, algumas medidas, né, de controle ambiental que nos permitam fazer a prevenção desta doença. Portanto, é mesmo só naquela altura que os bebezinhos nascem, naqueles primeiros meses de vida, faz esse rastreio com esse teste do suor, né? O pezinho, sim. Primeiro o teste do pezinho, depois, se esse teste do pezinho tiver positivo, se esse teste positivo, o teste do pezinho for positivo para a fibrose quística, ali vamos fazer um outro exame, que seria o teste do suor. Okay. Portanto, esse teste do suor também já vai nos dar mais subsídios para confirmar que realmente esse bebê provavelmente vai desenvolver uma fibrose quística. O suor de qualquer parte do corpo ou tem uma parte específica? Não, é de qualquer parte do corpo. Eles têm ali umas técnicas que usam para fazer o teste, mas é de qualquer parte do corpo que se tira uma coisinha de nada, né? E depois faz-se o estudo e depois temos ali valores. Sim. Os valores são considerados normais e depois, se estivermos acima desses valores, é que nós vamos considerar positivos. E depois, se esse teste for positivo, ainda temos um outro teste, que são já os testes moleculares, que são os testes de certeza, e que vão realmente nos dizer que existe uma alteração a nível do gene
e que é compatível com a fibrose quística. Portanto, podemos ver aqui a complexidade do diagnóstico, tanto da prevenção e também do diagnóstico da própria doença. Mas se calhar nós podemos começar a identificar, não é? Pais com traços também podem gerar filhos com traços. Sim, com certeza. Se eu já tiver um adulto, por exemplo, que já tenha o diagnóstico de fibrose quística feito, este adulto, quando for se juntar a outra pessoa, com certeza que teremos que ter esse cuidado de ver se essa pessoa também tem algum traço, alguma patologia já diagnosticada. Em princípio, essas duas pessoas não podem, né, ter filho. Não podem, pronto. Não seria aconselhável. Maior cuidado. Não é aconselhável, mas devem ter o cuidado. Cuidado, porque a probabilidade de nascer uma criança doente é muito, muito, muito grande, tá bem? A probabilidade de nascer uma criança doente é muito grande, então teremos que ter esse cuidado. Mas em pessoas que já têm o diagnóstico feito, se, por exemplo, no nosso meio não temos o hábito, né, de fazer os exames pré-nupciais nem nada disso, então fica muito complicado. Normalmente, se nasce uma criança, essa criança já está na altura mesmo da doença. Da doença. O mesmo acontece com a anemia falciforme e outras anemias. Com certeza, exatamente igual. É exatamente igual. Pois é, então daí a importância, não é, de nós alertarmos assim que devemos e é imperioso que façamos exames regulares. Um check-up uma vez ao ano, nós já falamos várias vezes aqui, e é necessário que cuidemos bem dos nossos órgãos, não é? Porque ela afeta o rim, pâncreas, o fígado. São os órgãos que têm uma grande funcionalidade dentro do nosso organismo. Sim. A maior parte deles, portanto, vai afetar pulmões, vai afetar rins, vai afetar o pâncreas, vai afetar o fígado, o sistema reprodutor masculino também muitas vezes é afetado. E então é mesmo uma situação patológica muito complexa, porque se o doente tiver manifestações de todos esses órgãos, basicamente é uma pessoa que vai viver num hospital. Vai ser uma pessoa vegetal. Exatamente. Mas, doutora, vamos dar uma lição, não é? Fazer uma recapitulação da funcionalidade de cada órgão que são afetados de facto. Como é que eles se comportam, né, quando estão saudáveis e como é que eles vão se comportar se forem afetados. Sim. Podemos começar pelo pulmão, por exemplo. Qual é a função principal do pulmão? É fazer trocas gasosas, né? Portanto, o pulmão vai captar o oxigênio do ar ambiente e vai tirar do nosso organismo o dióxido de carbono. Se essa função estiver comprometida, nós conseguimos aqui já visualizar que complicações é que nós podemos ter. Portanto, esse doente vai ter problemas em relação à respiração. E isso vai se manifestar como problemas como tosse, uma tosse crônica, vai ter... mas a principal manifestação, na verdade, vai ser a dificuldade em respirar. Que nós chamamos normalmente de dispneia. Vai ter uma dificuldade em respirar porque ele tem dificuldade em captar o oxigênio e depois dificuldade em exalar o dióxido de carbono. Em termos de pâncreas, por exemplo, o pâncreas tem a função de produzir enzimas que ajudam a degradar a maior parte dos alimentos que nós consumimos. Se nós tivermos dificuldades nesse aspecto também, estaremos a ter problemas iguais, por exemplo, a diabetes. Por exemplo, o pâncreas não vai produzir a insulina, que é a principal substância que é responsável por fazer, é mais ou menos, como é que eu vou dizer em palavras, é degradar mesmo tudo aquilo que, metabolizar tudo aquilo que nós consumimos. E se nós tivermos essa dificuldade, tudo que nós consumimos fica no organismo intacto. Então, a possibilidade, por exemplo, de ter aqui problemas como diabetes mellitus, tá? Problemas como a insuficiência pancreática é muito grande. Ótimo. Então, em relação ao fígado, o fígado também produz enzimas que ajudam a metabolizar muitos dos alimentos que nós consumimos. E também, se tivermos problemas a nível do fígado, também teremos esse problema. Que tudo que nós consumimos fica pelo nosso organismo, não é metabolizado e, portanto, vamos ter aqui um acúmulo dessas substâncias e problemas que nunca mais acabam. Então é um organismo que fica intoxicado, basicamente é isso. Resumindo e concluindo, fica intoxicado, porque nós não temos, porque tudo que nós comemos, o organismo aproveita aquilo que é necessário, depois vai metabolizando e depois vamos desprezando aquilo que já não é necessário.
E para Mas, que isso doutora, aconteça, temos que ter essa simbiose de todos os para que o nosso metabolismo possa funcionar devidamente. Devidamente, exatamente. Doutora, nós gostamos de usar aquela frase, somos o que comemos. Exato. Que alimentos é que devemos consumir para termos os nossos órgãos saudáveis? Assim, eu particularmente, eu acho que nós temos que ter equilíbrio em tudo. Nós podemos consumir tudo, mas de forma muito equilibrada. Porque, por exemplo, se eu disser aqui não devemos consumir açúcar, não devemos consumir muita verdura, mas esse açúcar, essa gordura também fazem falta ao nosso organismo. Portanto, nós devemos consumir tudo, mas em doses muito bem equilibradas, nada em excesso. Portanto, eu estou a dizer aqui açúcar, estou a dizer podemos consumir açúcares, mas açúcares em quantidades reduzidas. Exato. Não é? Nada de bebidas gaseificadas, por exemplo, porque isso também provoca alguns problemas em relação à nossa saúde. Tudo tem que ser de forma equilibrada. Portanto, nós temos que ter carboidratos, temos que ter proteínas, temos que ter gordura, temos que ter tudo de forma equilibrada. Muito bem. E quanto à água? A água é aquilo que nós recomendamos. Todo ser humano, todo indivíduo tem que beber água a maior quantidade que puder. Porque, se bem, e todo mundo deve saber, deve ter essa noção, 70% do nosso organismo é composto por água. Por água. Portanto, a água faz muita falta ao nosso organismo. Temos mesmo que consumir e quanto mais, melhor. Não cair Mas há aquelas pessoas que não consomem água, doutora. Já conheci pessoas que para beber água era um sacrifício que elas faziam. Elas preferiam trocar a água pelas gasosas, pelos sumos, mas aí é que está. Nós sabemos que a falta de água pode causar desidratação e, em alguns casos, não é, dores de cabeça ou mesmo dores corporais. Como é que nós podemos reeducar o nosso organismo para a recepção de água? Assim, eu acredito, a água não faz mal. As pessoas não bebem água porque é por opção mesmo, porque a água não faz mal. A água não tem contraindicação, a água não tem elementos na sua composição que possam provocar algum dano à saúde. Então, aquelas pessoas que não bebem a água, eu acredito que seja mesmo por opção. O que essas pessoas devem fazer é entender a importância da água na função vital, na função vital dos próprios órgãos. Quando entenderem essa particularidade, com certeza que vão consumir. Ok. Tá? Ainda bem. Espero que nós consigamos entender. Por isso é que aqui estamos para poder ajudar a todos a se prevenirem. Doutora, a fibrose cística, sabemos que parte não é de ter idade para que se possa fazer o diagnóstico. Sim. No entanto, ao fazer o diagnóstico, como é que esta família, não é, que tem um paciente com fibrose deve se comportar? Então, a partir do momento que se faz esse diagnóstico, como nós dissemos aqui, a família tem que ter uma participação muito ativa no doente que foi diagnosticado com uma fibrose quística, porque esse doente, até chegar ao diagnóstico, levará muito tempo, serão muitas visitas às unidades hospitalares, a vários médicos. Então, a família terá de ter uma participação muito ativa. É uma família que tem que conhecer um bocadinho também da doença, tem que conseguir identificar alguns sinais e sintomas relacionados à própria doença e serem orientados do ponto de vista de atitudes a tomarem enquanto estiverem em frente a determinadas alterações. Então, é muito importante ter essa relação entre médico, família e paciente ou doente. É importantíssimo, é imperioso mesmo. Doutora, nós vamos voltar a esta conversa, mas antes vamos fazer um curto intervalo e eu peço assim que visite as nossas redes sociais e comente sobre este tema, não é? Exponha as suas dúvidas, porque no segundo bloco nós teremos o quadro Doutora Responde. Até já. Estamos de volta. Bem-vindo a si que só se juntou a nós agora. Nós estamos a falar sobre fibrose cística,
e é importante que você consiga estar aí para poder perceber mais. Nós estávamos a falar antes de ir ao intervalo sobre o envolvimento da família, não é? A relação família, hospital e paciente. Sim. Doutora, eu gostaria que pudesse frisar mais e melhor sobre isso, antes de irmos ao nosso quadro Doutor Responde, porque a doutora vai responder às perguntas também que os nossos telespectadores fazem. Okay. Então, pode rematar mais sobre isto? Sim. Sobre a relação, não é? Um relacionamento triangular, praticamente. Sim, exatamente. Pronto, é o que nós estávamos a dizer. A família tem que ter uma participação ativa no doente. Aliás, não é só o doente com fibrose quística. Todo doente que tem um diagnóstico de uma doença crônica. Uma doença crônica, estamos aqui a assumir que é alguma coisa que não tem tratamento, não tem cura, não tem um tratamento curativo. Todo doente que tem um diagnóstico de uma doença crônica tem que ter participação ativa da família. Como é que o familiar de um doente com fibrose quística pode participar? Portanto, é acompanhando a consulta, acompanhando as consultas que esse doente vai ter, porque é um doente que é multidisciplinar. É um doente que é atendido por um pneumologista, é um doente que é atendido por um gastroenterologista, é um doente que é atendido por um nutricionista, psicólogo. Portanto, todas essas especialidades... É uma equipa multifacetada. Exatamente. Então, o familiar de um doente que tenha esse diagnóstico tem que conhecer cada particularidade deste médico. Portanto, eu vou ao gastroenterologista, o que é que eu vou fazer no gastroenterologista? Qual é a parte da fibrose quística que o gastroenterologista, por exemplo... Vai dar tratamento. Então, eu tenho que conhecer desde a medicação, desde as medidas por exemplo, de controle de alguma... ou a nutrição que o doente tem que fazer, a medicação, os cuidados a ter. O pneumologista, por exemplo, quando eu vou ao pneumologista, que recomendações é que o pneumologista dá? A vacinação, a própria medicação, por exemplo, inalatória que esse doente terá de fazer. Muitas vezes nós até ensinamos essas famílias a fazer tratamentos mesmo em casa, porque esses doentes, como têm produzem muita secreção, porque a particularidade desse doente com fibrose quística é que é um doente que tem muitas infecções respiratórias de repetição. E, portanto, volta e meia, esse doente tem uma tosse com expectoração assim esverdeada ou uma expectoração amarelada. Quer dizer, a coloração da expectoração ou os calcos, exatamente como nós normalmente chamamos. Então, esses doentes muitas vezes têm necessidade de fazer uma medicação inalatória, ou seja, por meio de um nebulizador, vamos ensinar o familiar a fazer a composição de acordo ao diagnóstico. Exatamente. Pois. Tem o nebulizador, como é que aquilo funciona, o ensino da técnica, como é que aquilo funciona, como é que tem que colocar a medicação, onde é que tem que apertar. Então, tem que acompanhar, tem que fazer o acompanhamento dessas fases todas, para que, por exemplo, quando for necessário, ele faça no próprio domicílio, sem ter necessidade de recorrer sempre às unidades hospitalares. Há alguma correlação com a asma? Muitas vezes esses doentes têm o diagnóstico errado, né, de forma errada, de asma. Por quê? Porque a sintomatologia muitas vezes é similar. Portanto, são sintomas respiratórios, mas não é a mesma coisa, porque o doente asmático é um doente que vai ter uma dor torácica, uma sensação de uma opressão torácica e vai ter muita dificuldade em respirar. Mas esse doente com fibrose quística, o que predomina neste doente do ponto de vista respiratório é a tosse com muito muco, produz muito muco. E não só a asma, muitas vezes esses doentes também são confundidos com doentes que têm tuberculose, por exemplo. Ótimo. Porque no nosso meio, como a tuberculose é muito frequente, portanto, um doente com um quadro de tosse, um quadro, por vezes, é de evolução. Sim, acaba recaindo a tuberculose. A tuberculose, são diagnosticados com tuberculose de forma errada. Muitos fazem tratamento para a tuberculose quando não têm tuberculose. E acabam, se calhar, agravando a fibrose. Agravando, não digo, mas o doente faz o tratamento, porque o tratamento da tuberculose são 6 meses. Portanto, o doente faz esse tratamento e não vê melhorias nenhumas. Continua como no primeiro dia. E só nessa altura é que começam a se preocupar em procurar o pneumologista ou um médico mais diferenciado. Pois bem, doutora,
De certeza que há alguma relação também entre uma sinusite crónica, não é, que possa desencadear a fibrose cística, ou não há? Não, não há, porque a fibrose quística é uma alteração genética. Portanto, nós temos uma alteração a nível de gene, tá? Nós temos que fazer testes moleculares para chegar a esse diagnóstico. Mas a sinusite, não. Sinusite é inflamação de seios paranasais. Mas confunde-se por quê? Porque o doente tem sintomas muito semelhantes. Portanto, mas o doente com sinusite normalmente é um doente que está sempre com obstrução nasal, né? Esse doente está sempre com obstrução nasal e tem muita dor de cabeça também, por vezes tem dor de cabeça, e alguns têm tosse. Pelo desconhecimento da própria doença e porque nós estamos habituados àquilo que é o comum, Sim, pronto, vamos dia para a esses dia. diagnósticos mais, vou dizer, mais fáceis de fazer, não sei. Mais comuns. Mais comuns, exatamente. Vamos escorregando para esses diagnósticos quando a situação é um bocadinho mais séria. Mais alarmante. Doutora, nós vamos agora para o nosso quadro Doutor Responde. É hora dos nossos partícipes darem voz. Olhos na tela. Doutora, uma pessoa com fibrose cística pode ter filho? Doutor, a fibrose cística tem cura? Doutora, por que é que duas pessoas com fibrose cística não podem ficar juntas? Eu gostaria de saber o que causa a fibrose cística. Pois é, doutora, algumas questões já foram respondidas, mas vamos recapitular. Sim, senhora. Por que é que duas pessoas com fibrose cística não podem estar juntas? Exatamente por aquilo que nós já falamos, porque a probabilidade dessas pessoas produzirem um filho ou um indivíduo doente é muito maior, tá? Então, é desaconselhável que duas pessoas doentes com fibrose quística fiquem juntas e tenham uma criança, porque será uma criança com doença propriamente dita, com todas essas alterações que nós aqui já referimos, a nível do sistema respiratório, a nível do pâncreas, a nível de fígado, a infertilidade masculina. Então, por causa disto, nós desaconselhamos. E nós queremos ser avós. Exatamente. As outras questões, como é que ela é causada e diagnosticada? Sim, ela é causada, a fibrose quística, a definição de fibrose quística é simples, é uma alteração genética, é uma alteração que nós temos a nível de um gene que produz uma enzima que regula a produção de muco a nível do nosso organismo. Portanto, essa alteração a nível deste gene vai fazer com que haja produção excessiva de muco. E se há produção excessiva de muco, o doente começa a ter todas essas manifestações, principalmente as respiratórias. Normalmente, os indivíduos ou os doentes com fibrose quística, a manifestação principal são as manifestações respiratórias, por isso é que ocorrem ou procuram o pneumologista em primeira instância, exatamente por isso. Mas depois tem também manifestações a nível do pâncreas, do fígado, a própria infertilidade masculina. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos, em algum tempo, uma doente internada. Sim. E essa doente já vem com esse quadro de infecções respiratórias de repetição desde tenra idade, portanto, desde os 5 anos. E ela, neste momento, tem 21 anos de idade. Durante esse tempo todo, já fez vários ciclos de tratamento de tuberculose, porque ela tem muita tosse, tem muita expectoração, e sempre que acorre a uma unidade hospitalar, fazem o diagnóstico de tuberculose, que é o diagnóstico errado. É, diagnóstico errado. Portanto, quando ela chega até nós, a primeira coisa que nos chamou a atenção, depois de termos feito os exames preliminares, foi que a doente tinha uma alteração a nível de exames imagiológicos, que nós chamamos umas bronquiectasias, que não eram típicas de um doente que teve tuberculose. E logo a seguir nós fizemos a questão se a doente tinha filhos, se não tinha, porque a fibrose quística também tem esse lado da infertilidade, mais masculina do que propriamente feminina. Mas essa doente dizia que não, que já tinha, e ela não tem 21 anos, tem 28 ou 29 anos. E ela diz até que já está a tentar há muito tempo e ela não consegue engravidar. Então esse é mais um dado que nos faz acreditar que essa doente provavelmente tenha uma fibrose quística. Então, o que é que nos falta agora? É fazer os exames, né? Os exames de confirmação, que é o teste de suor e depois o
o teste molecular para nós termos certeza. Mas do ponto de vista clínico, Sim. tudo nos leva a crer que essa doente tenha uma fibrose quística. Doutora, conselhos? Que conselhos é que nós podemos dar? O primeiro de tudo é fazermos os testes pré-nupciais, como nós já referimos aqui. É sempre muito importante, porque não se trata só de fibrose quística. Temos outras patologias que podem ser prevenidas com esses testes pré-nupciais que nós fazemos, né? Vamos evitar gerar em crianças doentes. Então, isso é muito aconselhável. Afinal, queremos uma sociedade saudável. Saudável, exatamente. Pois. Naquelas pessoas que já têm o diagnóstico feito, o que nós aconselhamos é cumprir rigorosamente com as orientações dadas pela equipe. E não digo só a equipe médica, digo a equipe de enfermagem, digo a equipe dos fisioterapeutas, digo a equipe dos psicólogos. Portanto, é uma equipe multidisciplinar que trabalha em prol deste doente para que tenha uma qualidade de vida, porque na verdade o que nós queremos é conferir ou dar a este doente uma maior qualidade de vida. Doutora, falando em fisioterapia, aquela técnica não é para bater nas costas de forma a que o muco possa sair pela via retal. Funciona? Não. Acho que não. Não funciona. O que nós aconselhamos é procurar mesmo pessoas que estejam formadas na área, porque a fisioterapia também tem vários campos de ação. Correto. Portanto, tem aquela fisioterapia que é dirigida àquele doente que teve, por exemplo, um AVC. Mas essa fisioterapia que nós estamos aqui a dizer é uma fisioterapia mesmo respiratória. É dirigida ao sistema respiratório. Como esses doentes têm uma produção de muco muito grande, então esses doentes têm que fazer determinadas técnicas para permitir expectorar, tirar toda essa expectoração que têm e desse jeito vão evitar ter infecções respiratórias de repetição. Ok. Nós estamos aqui a falar sobre fibrose cística, a chegar ao fim, porque o que é bom dura pouco. Nós agradecemos por se ter juntado a nós e manter este consultório aberto. Afinal, prevenção é o nosso foco e você é a nossa prioridade. Já sabe que sempre que usar as redes sociais, não é? Ao publicar, deve usar a hashtag Obrigado Doutor. Nós estamos no Facebook, Rede Girassol Angola, está no Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Temos a nossa página do YouTube, temos o nosso portal giranoticias.com e Nayel Silva Comunica também está presente nas redes sociais. A doutora Ofélia também está nas redes sociais, vai dizer as suas redes agora? Sim, eu não uso muito, mas pronto, é Ofélia Lulua, tanto para o Instagram quanto para o Facebook. Podem encontrar alguns conteúdos relacionados à pneumologia e pronto, estamos aqui para ajudá-los. Muito bem, assim chegamos ao final. Já sabe que você é a nossa prioridade e sempre que pensar em saúde, pense no Obrigado Doutor. Nós ficamos por aqui. Sabe que também estamos presentes no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. É um Chico Coração. Até a próxima.